Pai dos seus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 12. E o nosso tema é ética cristã e política. Irmãos, nós vamos ver nessa lição as questões da política na igreja, a igreja se envolver na política, algumas histórias, até mesmo da antiguidade, vamos dizer assim, depois da Idade Média, acerca de como foi esse envolvimento ou essa separação. Aqui no nosso texto áureo, que está em Romanos capítulo 13, versículo 7, diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor e a quem honra, honra. Irmãos, nós sabemos que nós temos que respeitar as autoridades constituídas. Aí vai dizer, mas Deus que constituiu? Não, Deus permitiu que elas fossem constituídas, porque aqui no nosso país nós temos o voto, né? Na verdade, estamos nessas polêmicas aí acerca da urna eletrônica, se o voto vai ou não vai, mas isso é uma outra questão. A questão é que nós temos que respeitar e pagar os nossos impostos em dia, já que se nós moramos num país que a carga tributária é alta, nós temos que... Calma, filha, depois o papai brinca com você. Já que nós moramos num país que a carga tributária é alta, então nós fazemos parte deste país, nós não podemos burlar as leis do nosso país, nós temos que cumpri-las, mesmo que às vezes já ache que é indigno, que é injusto, mas nós não podemos fugir da nossa responsabilidade como cidadãos e, claro, também como cristão. A nossa verdade prática, a política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz neste mundo. Irmãos, o ser humano, ele por natureza, ele é um ser político. Ele é um ser político. Minha filha está aqui brincando aqui. Ele é um ser político. Então ele tem por natureza fazer política, discutir acerca das leis, discutir acerca de algumas questões, legislar às vezes por alguma causa. Mas aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Romanos 13, do 1 ao 7, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Deus permitiu, como nós falamos no começo, vai dizer que foi ordenada por Deus. Claro, na época dos romanos o povo estava indignado acerca de algumas coisas que os romanos faziam, acerca de alguns abusos que havia naqueles dias. Porém aqui o apóstolo Paulo manda essa carta aos romanos, para os cristãos que estavam em Roma, para poder dizer, olha, nós temos que respeitar. Infelizmente é assim, Deus permitiu que eles estivessem no poder, então nós temos que respeitá-los. Por isso a quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministra de Deus, para teu bem. Mas, se fizer do mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo e tributo, a quem imposto imposto, a quem temor temor, a quem honra honra, que foi a nossa leitura inicial. Então, nós temos o dever no nosso estado, nós temos o dever no nosso país de colocar a nossa vida de cidadão em prática, como? Pagando nossos impostos e respeitando todas as leis. Aí você vai dizer, mas é abusivo, mas é isso, mas é o país que nós vivemos. Nós temos que respeitar as leis. A nossa introdução diz assim: as escrituras registram a liderança política de grandes personagens bíblicos, entre eles José, governador do Egito, Esther, rainha da Pérsia da Média. Contudo, apesar desses exemplos, por muitas décadas a política foi satanizada no meio evangélico. Irmãos, infelizmente, aqui está dizendo também que, como resultado e com sua omissão, a igreja permitiu que o poder público fosse exercido muitas vezes por ateus, ímpios e imorais. Irmãos, desculpa, mas é esse tipo de pessoa que está nos escalões do nosso país, são essas pessoas que tomam conta. E adianta a gente querer também tapar o sol com a peneira, é assim mesmo. Se a gente, o máximo que a gente consegue, às vezes, no caso, eleger, é um deputado federal que não tem voz ativa no Congresso. Ah, mas você vai dizer, não, irmão, mas não, que isso. Não, mas é verdade. A bancada evangélica, isso ou aquilo. Irmãos, sinceramente, eu vou ser sincero com os irmãos, eu não vejo diferença nenhuma. Ah, mas tem muitos projetos que é contra a família, que é contra a igreja. Irmão, será que é mesmo? Porque para o Estado, a igreja está em funcionamento, é uma boa. Por quê?
Porque ela ajuda a comunidade. Ela ajuda, de alguma forma, ajuda a comunidade. Ajuda as pessoas. E aí o Estado ele já tira um pouquinho do pé para não precisar ajudar tantas pessoas, porque tem as igrejas que ajudam. Mas a gente pode pregar, se não fosse assim, a gente não poderia pregar o evangelho nas praças, não podia pregar o evangelho. Mas a gente vê, irmãos, infelizmente, tantos escândalos nesse meio. E é complicado, porque também, para mudar esse quadro, faz-se necessário que a igreja amadureça e aprofunde sua consciência política. Irmãos, aprofundar a consciência política, aqui comentarista, você me desculpe, mas não é exatamente nós temos que eleger um deputado, uma deputada, um presidente evangélico e colocar. Nós temos que amadurecer a nossa consciência política com uma questão de o seguinte: nós sabemos, não como crentes, mas primeiro como cidadãos, nós temos que saber os direitos que o Estado, que nós temos perante o Estado, a qual nós pagamos os nossos impostos, como nós lemos no começo, e qual nós cumprimos as leis que são colocadas pelo nosso país. E aqui no tópico 1, uma perspectiva bíblica da política. Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. Irmãos, Deus permite que o povo coloque reis que sejam colocados pelo povo. O povo que escolheu. Quem escolheu o rei foi o povo. O povo falou: nós queremos um rei assim como as outras nações. Deus permitiu que houvesse o rei Saul. Depois veio o rei Davi, depois Salomão. Depois vieram outros reis, um mais ímpio do que o outro. Às vezes um mais crente e tal, mas sempre a impiedade que imperou, né? Perante nos reis, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. Mas aqui, as escrituras mostram que Deus se relaciona diretamente conosco em todos os aspectos da vida. Isso significa que Ele intervém em nossa jornada diária, pois o Pai Celeste trabalha para aqueles que nele esperam. Nós confiamos em Deus, temos a nossa, vamos dizer assim, a nossa obrigação como cidadão de votarmos, né? Porque aqui fala que é democracia, mas o país democráticos, ninguém é obrigado a votar, mas aqui é um país democrático que as pessoas são obrigadas a votar. Mas aqui, Deus, ele guarda a nossa vida. Mediante todas as situações que nós estamos vendo no nosso país, Deus tem guardado os crentes, Deus tem guardado os seus filhos, Deus tem guardado os seus servos. Então, graças a Deus, meus irmãos, nós temos que cumprir a nossa obrigação, fazer o nosso papel como cidadão. Por quê? Porque fazendo isso nós vamos respeitar as leis, vamos pagar os nossos impostos em dias e estaremos amparados pelo Espírito Santo, porque nós estamos fazendo a nossa parte, aquilo que Deus determinou. 2. Deus levanta homens que glorifiquem na política. Irmãos, nós temos aqui, vai dar 3 exemplos aqui. De José, de Esther e de Daniel. Irmãos, tempos diferentes, aqui também vai falar de William Wilberforce, que foi a influência do Evangelho, impactou pelo ministério de João Wesley, né? João Wesley não era político, mas ele foi impactado através do ministério de João Wesley. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos que quantos anos existe a política no mundo? E quantos homens se destacaram? Se a gente for ver na Bíblia, aqui vai dizer o quê? De José, como nós já falamos, de Esther e de Daniel. Daniel, um jovem que foi levado lá, foi ministro, não se misturou com as pessoas no sentido de quê? De ser influenciado pelo tipo de mentalidade que eles tinham acerca da política na Babilônia. Daniel, ele não estava na terra dele, estava na Babilônia. Esther não estava na terra dela, estava lá na Pérsia, na Média Pérsia. E José não estava na terra dele, estava no Egito. Então veja que as pessoas estavam fora das suas terras, mas assim foram íntegras. Mas esses aí foram casos assim, que só Deus mesmo. Agora hoje nós estamos com os políticos dentro do nosso país, que fala a mesma língua, que conhecem as leis, que conhecem as culturas. E eu vou dizer e reitero aquilo que eu disse, repito o que eu disse. Eu não vejo nenhum favorecimento, não estou falando da igreja, estou falando da sociedade, tendo homens lá dizendo que é bancada evangélica, eu não estou vendo. Eu, como pai de família, como servo de Deus, como cidadão, como trabalhador, eu não estou vendo nenhum benefício para a família. E também, mas a igreja pode pregar o evangelho, irmão, porque questões morais, tem muitos homens lá que são ímpios que defendem as questões morais também. Não se iluda achando que é só o crente que defende a questão da família, a questão disso, a questão daquilo. O único que a gente vê aí, que a gente fala, não generalizando, mas um dos únicos que nós vemos aí,
que está falando, que tal, que defende uma questão aí, que é o senador Magno Malta. Eu vou citar o nome dele, mas é o único que eu vejo aí que está, né, tentando resolver, porque o restante ali, sinceramente, irmãos, eu não estou vendo, mas o Marco Feliciano falou lá dos homossexuais, ele defendeu lá e tal, mas e daí? Agora a gente vê as cartilhas aí, algumas cartilhas aí, que até o Bolsonaro, que nem crente é, juntamente com o seu filho, que está defendendo a questão de não inserir essas cartilhas na escola. Então eles não são crentes, mas eles estão defendendo que não deve inserir isso. Então tem pessoas de Moraes lá que defendem a questão da família. Não precisa ser exatamente. Por quê? Porque está entrando lá e eu não vejo vantagem nenhuma por crente. Esses homens não, esses homens eles fizeram a diferença, eles fizeram uma história. Qual político evangélico hoje que você vê que está se destacando nessa questão, tirando o Magno Malta, está tentando falar alguma coisa, que alguns dizem que ele é isso, que ele é aquilo, mas tentando falar alguma coisa. Qual deles? Qual deles que tem uma vida íntegra, que tem uma vida reta, que está realmente tendo voz no Congresso, tendo voz na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados? Qual deles? Qual deles que está, mas eles estão ali, estão trabalhando, e no oculto a gente às vezes não vê. Irmão, qual deles? Então, meus irmãos, sinceramente, é o que nós vamos falar aqui no 2. O Estado e a política. O Estado tem como função garantir por meio de políticas públicas as condições necessárias para a vida digna da sociedade. Da sociedade. Da sociedade, não da igreja em si. Nós temos que parar com isso de achar que vai colocar evangélico lá e que vai a igreja, que a igreja vai, não sei o que, não. A primeira coisa é que quando nós temos que eleger alguém é para defender os direitos da família. Da família. E depois, se tiver algum benefício para a igreja, glória a Deus, aleluia. Quem defende esse negócio, vou colocar evangélico lá, porque vai ser uma bênção para a igreja. Eu, irmão, sinceramente, eu tô vendo muitos escândalos acerca dos evangélicos aí. Deputada da igreja votando aumento do salário judiciário. Então a gente fica sem saber, porque a gente está passando por uma crise, a gente está vendo a igreja envolvendo nessas coisas aí, nessas votações. A gente vê o ímpio fala, que vergonha, hein? E aí a gente vê, será que realmente é proveitoso termos alguém evangélico dentro de uma Câmara do Deputado, uma Câmara do Vereador? Porque a gente, particularmente, eu sei que hoje eu estou falando mesmo. Porque eu estou indignado com a política brasileira e não adianta me falar que a política é do crente, não. Se você quiser comentar, faz o que você quiser. Quantos comentários você quiser colocar aí, contra ou a favor, fique à vontade. Mas a minha mentalidade, pelos tantos anos que eu estou acompanhando isso aí, pelas histórias que eu já vi atrás e pelo pouco, agora eu acompanho muito pouco. Porque depois que aconteceu aí, eu desacreditei totalmente da política. Sendo crente, sendo não crente, eu desacreditei da política. Porém, eu ainda vejo que há uma salvação. Por quê? Porque Deus é poderoso, Ele pode entrar com providência aonde Ele quer entrar. Mas Ele só entra nos lugares onde as pessoas deixam Ele entrar. Então aqui, o Estado da política deveria ser separado, mas a gente vê hoje, o Estado e a política fazem parte. Depois nós vamos falar do Estado e a igreja. O Estado e a política têm que fazer parte, porque nós temos que legislar, eles têm que defender a causa do cidadão. O político ele é levado para lá para ele defender a causa do cidadão, para ele ver a causa do cidadão. O cidadão elege o político para que através disso venha a ter benefício, o cidadão venha a ter benefício acerca daquele político. Porque a gente vê, alguns defendem a aposentadoria, outros defendem isso, outros defendem aquilo, e as pessoas às vezes votam naqueles que acham que vai defender a sua causa. E o 4, o Estado e a Bíblia. O Novo Testamento retrata o Estado como um instrumento ordenado por Deus. Assim, os que resistem ao Estado afrontam a Deus. Irmãos, nós não podemos resistir e também sermos ignorantes acerca da política, acerca do Estado. Aí eu estou dizendo que eu estou acompanhando muito pouco hoje em dia, porque para mim, depois que aconteceu a greve dos caminhoneiros, que eu trabalho com transporte, eu vi uma coisa na internet, acompanhando as pessoas que estavam falando acerca dos vídeos, acerca daquilo que estava acontecendo, e vi uma outra coisa, a realidade na televisão. Mas você vai dizer, mas a internet mente, a internet isso, a internet aquilo. Eu trabalho com transporte, então eu sei discernir aqueles que estão falando a verdade, aqueles que são oportunistas, aqueles que não fazem parte da classe, eu sei diferenciar. Entendeu? E a mesma coisa assistindo a televisão. Então nós vemos que a questão aqui é a seguinte, o Novo Testamento, ele vai falar o quê?
o Estado e a Bíblia. O Novo Testamento retrata o Estado como um instrumento ordenado por Deus, ou seja, o Estado é um instrumento ordenado por Deus para quê? Para que haja organização. Por isso que Deus, quando tem as 12 tribos de Israel, não é para que dizer, ah, nossa, Deus colocou 12 tribos, porque isso não, é para ter organização. E eles tiveram a sua terra, tiveram instituído as suas tribos nos lugares que Deus determinou. Os levitas ficaram para montar e desmontar o templo. Para quê? Para que haja organização. Então Deus constituiu o Estado para quê? Para que haja organização. Porque Deus é um Deus organizado. E nesse contexto, o Estado é o servo do Altíssimo para aplicar a justiça. Ou seja, a justiça tem que ser para o pobre e tem que ser para o rico. E também, logo, ele não é problema para os que fazem o bem, mas para os que praticam o mal. Deveria ser assim. Aqueles que fazem o bem deveriam estar impunes, não deveriam sofrer as repressões. Não deveriam, mas aqueles que fazem o mal, sim. Mas parece hoje, aqui pelo nosso país, o cidadão de bem fica preso e aquele que não é cidadão de bem está solto. Assim é lícito pagar tributos e impostos, aquilo que nós já falamos. Então nós temos que pagar os nossos tributos, nós temos que pagar os nossos impostos, vamos dizer assim, andar como o Estado colocar. A nossa carga tributária é alta, alguns empresários evangélicos, não, eu não pago meia nota, eu pago só meia nota, quer dar um jeitinho, irmão, tá errado. Se você é crente verdadeiramente, você tem que pagar e arcar com os tributos que o Estado te propõe, o Estado coloca para você pagar, para mim pagar, para nós pagarmos. E aqui no 2, a separação do Estado da Igreja, uma herança protestante. Isso já veio lá de trás, né? Porque o conceito de Estado é laico, é compreendido como separação entre Estado e Igreja. Deveria ser assim, né? Deveria ser assim. As pessoas estão ficando enojadas de verem homens da política discursando nos púlpitos das igrejas. Mas você vai dizer, mas é uma autoridade. Irmão, se o Estado, lógico, ele isenta de impostos a igreja, mas ele não é o dono da igreja. É como nós dissemos no começo, a igreja ajuda o Estado nas questões sociais das questões sociais do país. A igreja ajuda, não é só a igreja evangélica, a igreja católica ajuda, até mesmo o espiritismo ajuda e outras instituições ajudam. Então muitas dessas instituições, aí, assim como nós estamos falando da igreja, são isentas de impostos. Mas isso não quer dizer que o prefeito, o presidente ou da mais alta hierarquia política pode chegar e mandar na casa na nossa casa, que no caso é a igreja, na casa de Deus, ao qual nós fazemos parte, ao qual nós ajudamos. Você não vai deixar um político dentro da sua casa, só porque ele é político, vai querer mandar na sua casa. E vai querer falar mais alto que você, porque a casa é sua. Então nós temos que ver isso aí, que é o seguinte, separar do Estado, separar a igreja do Estado. Por quê? Nos anos de 313, Constantino, ele fez o quê? Ele teve um sonho e tal, Deus deu um livramento para ele. O que ele fez? Ele fez com que todos fossem crentes. Depois de muita perseguição, muitas mortes dos crentes, dos servos de Deus, ele falou, agora, passou por tudo isso, tive uma visão assim, 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 agora todo mundo vai ser crente. Todo mundo é crente. E depois nós vemos aqui que aí vai falar do edito de Tessalônica, o edito prometia a vingança divina e castigo do Estado aos que não aderissem à lei. Ou seja, qual lei era essa? De serem evangélicos. Então foi moda de ser cristão, no caso ali naquela época de ser cristão. Então era moda as pessoas serem cristãs, porque foi um decreto de Constantino. Então a igreja ela se misturou com o Estado. Então agora a religião oficial do Estado era quem? Era o cristianismo, era os cristãos. O que aconteceu depois? Nós vemos o que aconteceu. O Império Romano caiu e de que forma que eles conseguiram continuar dominando o mundo, porque o Império Romano dominou o mundo até 1500, mais ou menos ali, um pouquinho mais, através do quê? Através da religião. Então eles dominaram o mundo, dominavam tudo através destituíam reis, colocavam reis através do quê? Da religião. O Papa era o ser supremo. E onde o Papa morava, ficava em Roma, né? Ele ficava em Roma. Agora, todos eles. Aí depois teve a separação das igrejas, da Rússia, mais ou menos nos anos 1000. Teve a separação, mas aí já é uma outra questão. Mas aí estava amarrado. Aí nós vemos que a separação entre a igreja e o Estado
No fim da Idade Média, os ideais humanistas valorizavam os direitos individuais ao cidadão, e isso despertou nos cristãos a necessidade de reformar a igreja, especialmente o clero, sacerdócio, porque havia muitos abusos da igreja sobre o cidadão. Como a igreja era o Estado, era o Supremo, tinha esses abusos sobre os cidadãos. O que aconteceu? Em 1507 houve a reforma protestante através de Martim Lutero. E Martim Lutero fez a reforma e conseguiu ter êxito na sua tese. Deus, claro, usou o seu servo para que as pessoas pudessem ser abençoadas. E assim realmente aconteceu. Então também, a palavra de Deus mostra que a ideia do Estado e a igreja não dará bons resultados. Ou seja, a palavra de Deus mostra que a ideia de Estado e igreja não dará bons resultados. Por isso, o Estado não deve interferir na igreja, nem a igreja no Estado. Aí eu concordo com o comentarista. E por que a gente está vivendo praticamente tudo misturado? Por que o Estado está interferindo na igreja e nós temos que colocar políticos lá nas bancadas lá para defender o interesse de quem? A interesse da igreja? A gente só quer que seja colocamos evangélicos lá para defender os interesses da igreja? Não, irmãos, nós temos que colocar pessoas lá para defender o direito do cidadão. Do cidadão, da família. O nosso primeiro interesse de colocar alguém, qualquer pessoa na política lá é para defender o direito da família. Mas eu não vou nem entrar nessa questão de dizer, mas o crente entra lá e todos eles que entram lá acabam sendo corrompidos. Irmãos, isso já é uma outra questão. Aí vai da pessoa, né? Mas nós temos que votar nas pessoas que vai defender o direito do cidadão. O crente lá e o não crente, para mim, não estou vendo diferença nenhuma. O modelo de Estado laico brasileiro. A Constituição do Brasil outorga ao cidadão plena liberdade de crença e garante o livre exercício dos cultos e liturgias, além da proteção aos locais de adoração. É o que nós falamos. Eles defendem que tem que haver mesmo, no caso, tem uma lei que diz, olha, vocês podem fazer o culto com regras, não podem prejudicar o seu vizinho, alguma coisa assim, tudo com tolerância e fazer tudo isso com muita sabedoria. O 3. Como o cristão deve lidar com a política? O cristão precisa tomar cuidado com a politicagem, definir com temor a Deus a sua atuação política. O perigo da politicagem. Os dicionários em geral conceituam politicagem como política reles e mesquinha, de interesses pessoais. O perigo dos atos politiqueiros envolvendo os cristãos é colocar em descrédito o evangelho e a igreja. É o que está acontecendo. Nós vemos aí os políticos evangélicos colocando em descrédito a igreja. Né? Mas você é contra a política, mas eu não sou contra ninguém. Eu acho que cada um tem que pensar e raciocinar acerca daquilo que vai fazer. Né? Se a pessoa achar que tem que fazer assim, que faça assim. Tendo plena consciência e sabendo o que está fazendo, tem mais é que colocar. Se você acha que tem que votar no evangélico, vote no evangélico. Se você acha que tem que votar no ímpio, vote no ímpio. Você tem que votar naquele que você acha que vai defender melhor aquilo que você acha que é correto no Estado. Não os seus interesses, aquilo que a maneira que ele vai defender aquilo que é correto como Estado, como cidadão. Defender a família. Porque o nosso primeiro interesse, meus irmãos, em colocar alguém, em eleger alguém, é defender os valores da família. Defender, porque tudo que envolve educação, saúde, segurança, é o direito da família. E aqui também no 2, como delimitar a atuação da igreja. Os princípios éticos devem ser estritamente observados. O púlpito da igreja não pode dar lugar ao palanque eleitoreiro. Ô, irmão, e é o que mais nós vemos hoje, é isso. Os nossos líderes, eu vou dizer nossos líderes, dar espaço para esses homens falar nos nossos púlpitos. Eles não vêm ajudar a igreja, eles não vêm ajudar os membros, eles não vêm ajudar ninguém. O que eles vêm é o quê? Se reeleger. Então nós temos que parar com isso. Porque se o comentarista aqui está colocando isso aqui, não deve ser palanque eleitoreiro, por que continuam nossos púlpitos da igreja continuam como palanque eleitoreiro? Mas o irmão é crente, mesmo que ele for crente, mesmo que ele for filho do maior líder da igreja, ele não tem esse direito de fazer com que o púlpito da igreja seja um palanque eleitoreiro, ele não tem esse direito. Se ele for lá pregar e tal, irmão, eu trouxe uma palavra aqui e tal, e se candidatar, nem fala nada. Vamos orar porque vai ser candidato e não sei o que Deus abençoe. Irmãos, isso é palanque, isso é fazer merchan, isso é fazer propaganda da pessoa.
Então nós temos que parar com isso. Temos uma mentalidade mais, não vou dizer mais neutra, que nós temos que também saber as questões da família. Não é a gente querer achar e querer se isentar dos problemas que estão ocorrendo na nossa sociedade. Pelo contrário, nós temos que se envolver e temos que se unir para que sejam resolvidos. Mas os nossos púlpitos não podem ser palanque de ninguém. Pode ser o filho do crente, pode ser o crente, pode ser quem for. Não pode ser palanque. Se ele for ganhar, que ele ganhe defendendo as suas teses, defendendo as questões da família, e que ele ganhe e receba voto do ímpio e receba voto do suposto justo, dos crentes ou dos não crentes, mas que ele venha defender os valores da família. Porque está muito fácil, muitos aí já estão fazendo carreira na política e não estão fazendo nada para a sociedade. Então fica difícil, irmãos. Então nós temos que parar com isso. A política está deixando as pessoas muito indignadas com muitas coisas, desacreditadas. E também, aqui vai dizer o seguinte, esta não cabe no espaço do culto do corpo de Cristo. Nesse sentido, a conscientização política da igreja deve ser fundamentada em princípios cristãos. Não, desculpa, o autor da revista. Não somente em princípios cristãos, não. Em princípios da família. Porque antes de nós sermos crentes, antes de nós sermos servos de Deus, nós somos cidadãos desse país. Nós somos cidadãos ao qual estado ao qual nós fazemos parte. Então, antes de falar de princípios cristãos, nós temos que defender os princípios da família. Mas os princípios cristãos defendem os princípios da família. A família, existe família de crente e família não crente. Não é só porque a gente é crente que a gente é gente boa, não. Existem muitas pessoas que não crentes, que pagam seus impostos e que também defendem os valores certos da família. Até o espírito ele defende, o espírito católico, o macumbeiro, as religiões afros, num total, tem pessoas lá que defendem o quê? O direito da família. Então, antes de nós sermos crentes, meus irmãos, nós temos que ser cidadãos. Nós temos que ser cidadão. Porque se a gente fica falando só de princípios cristãos, o que vai acontecer? Nós somos egoístas? Estamos num país que a gente só quer só para a igreja evangélica? E as famílias dos católicos? E as famílias dos espíritas? E as famílias das outras religiões que existem no nosso país? Também não merecem ser beneficiadas? É uma coisa para se pensar, irmãos. Ajustando o foco da igreja. O povo de Deus não pode limitar-se a fazer oposição e oferecer resistência à iniquidade no poder temporal. Não pode depositar sua confiança e esperança nas decisões políticas. Claro, nossas decisões, nós votamos, nós colocamos essa possibilidade em prática, porém, a nossa confiança, claro, tem que estar em Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Trouxe mudanças sociais significativas na Inglaterra. Aqui, ó. O avivamento liderado por John Wesley, em 1703 a 1791, trouxe mudanças sociais significativas na política, pois o mal realmente a ser combatido pela igreja é o pecado. Irmãos, a igreja deveria se preocupar mais, aí eu concordo, a igreja deveria se preocupar mais com o pecado que está dentro da igreja, os falsos profetas, esses homens aí que a igreja paga valores exorbitantes para cantar, para pregar, e eles cobram e o povo paga. A igreja deveria se preocupar com isso. Se preocupar, aí são valores cristãos, aí são os valores cristãos no sentido de quê? No sentido de o cristianismo a nós e tal, porque também quando fala cristão, fala dos valores da família, né? Porque a igreja católica, a gente é uma igreja cristã, ela defende valores cristãos também. Mas aqui quando a gente fala, se a gente for colocar cristão para nós, aí a gente tem que defender os valores cristãos, as questões da onde nós fazemos parte. E também aqui, à medida que verdadeiras conversões a Cristo ocorrem, na mesma proporção a nossa nação sofre transformações espirituais e sociais. Exatamente. Se fossem convertidos verdadeiramente, não precisava passar por isso. A gente de repente não estava numa situação. Mas é engraçado, irmão. Sabe por que é engraçado? Porque o país, o Brasil, onde existe o maior número de evangélicos no mundo, tem a maior corrupção do mundo no meio dos políticos. Mas você vai dizer, mas nos países da África, nos outros países aqui, nós vemos aqui na Venezuela, nós vemos aqui na outros países aqui da América do Sul, também existe corrupção. Existe, mas não como o Brasil. O Brasil tem essas riquezas naturais que eles estão acabando com as coisas que nós temos. E é o maior, se colocar, é o maior povo evangélico do mundo, aqui no Brasil. E por que a gente está vivendo tudo isso, essa desigualdade social? Cabe a nós pensarmos, meus irmãos, e orarmos mais pelo nosso país, pelos nossos líderes, e que Deus nos ajude. Aqui na nossa conclusão, diante
cerceamento das algumas liberdades, a igreja começou a despertar para a realidade política. As mudanças e as transformações sociais passam pelo processo político. Por que, então, não eleger candidatos verdadeiramente vocacionados para a vida pública e que reproduzam a moral cristã? Aí, meu irmão. Por que não apoiar políticos que rejeitam as leis contrárias aos princípios cristãos? Para tanto, a igreja precisa ocupar o seu espaço e influenciar positivamente a sociedade. Aí eu pergunto para os irmãos, tem tantos políticos evangélicos hoje. De que forma que esses políticos hoje, não estou aqui julgando, de que forma que esses homens hoje estão influenciando a sociedade alguma coisa? Sendo que a gente vê aí, vez ou outra, aí aparece um político dizendo que é crente, ou eles falando, quando eles falam, é pastor fulano de tal que está envolvido na corrupção. Ou aqueles que não estão fazendo nada para não perder a boquinha, como diz a linguagem popular. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude verdadeiramente, vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus continue abençoando a nossa vida, que Deus visite esses homens e que eles venham se preocupar com a sociedade, com as pessoas carentes. Nós somos pessoas carentes e também ajudar a todos, fazer uma infraestrutura melhor para nós vivermos neste país, neste estado, neste município, nesta cidade, neste município. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar, continuar orando. E você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.